Olá você, seja bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Dá uma força aí pra gente, inscreva aí no canal e deixa também o seu joinha, gostei ou não gostei, tá bom? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião Rei do Cangaço, e em Zé Saturnino, o seu primeiro inimigo, seu inimigo número um. A família de Zé Saturnino com a família Ferreira, família de Virgulino, era muito amiga. Inclusive, a mãe de Zé Saturnino era madrinha de um dos irmãos de Virgulino. Mas um dia, Virgulino teve um sério problema com Zé Saturnino, descombinaram, e aí a, a paz e a tranquilidade, a paz e a amizade que reinava entre as duas famílias deixou de existir. Vamos, a partir de agora, conhecer então essa história. Primeiro inimigo de Lampião e sua primeira brigada. A virada da vida de Lampião rumo ao mundo da criminalidade começou com uma briga dele com Zé Saturnino, vizinho de seu pai José Ferreira. Em 1915, segundo o depoimento que ouvi em um vídeo de Francisco Pinheiro Saturnino, neto de Zé Saturnino, seu avô era muito amigo de Lampião e os dois sempre saíam junto para campear. Campear é procurar gado no campo para pegar. Naquela época, quem era bom vaqueiro tinha então a fama de bom vaqueiro e Lampião era um deles. Uma novilha de Zé Saturnino estava prestes de dar cria e um certo dia o fazendeiro, junto com Lampião, foram campear a novilha para pegar e colocar o chocalho como identificação. E por duas vezes não conseguiram. Na terceira vez, Zé Saturnino vai sozinho, sem convidar o companheiro, pega a novilha e coloca o chocalho. Sucedeu em outra ocasião que Lampião, campeando sozinho, depara com a dita novilha já com o chocalho no pescoço. Lampião, desde menino, o que ele mais detestava era a traição. Então, como o companheiro foi sem ele e pegou a novilha, pensou consigo: Zé Saturnino me traiu. E também pegou a res e amassou o chocalho. Daí por diante começou uma briga cerrada entre as duas famílias. Lampião, de sempre, ia ao pasto da fazenda Pedreira, que era de propriedade de Zé Saturnino, e colocava cachorro nos animais. O vizinho pedia para ele não fazer aquilo, mas, porém, repetiu o ato criminoso por várias vezes e mandava recado desaforado. Com a rivalidade entre as duas famílias, a paz deixou de reinar entre elas. Em 1919, a família Ferreira caiu numa emboscada feita por Zé Saturnino e seus jagunços e ocorreu então o primeiro tiroteio entre as duas famílias que resultou na morte da burra de Antônio Ferreira, irmão de Lampião, e ele próprio saiu levemente ferido. 2 dias depois, o caso foi parar na justiça. O juiz, o doutor Augusto Santa Cruz, intimou as duas partes para prestar depoimento. Entre o meado do século XIX e o século XX, os coronéis, através do medo e da violência, dominavam os pobres e até mesmo politicamente em suas regiões. Na época, o Brasil ainda estava na velha república e o voto não era secreto. Nesse caso, existia o voto de cabresto. Os coronéis podiam comprar o voto de maneira bem segura. Os eleitores, principalmente os pobres, não tinham liberdade de escolher e votar em seu candidato preferido. Os coronéis, líder político, cada um dominava sua região e impunha as suas próprias leis ou condições. Os coronéis chegavam e
falava para seus empregados, agregados e também para os outros eleitores em geral da região que dominava. E lhes diziam: ou você vota em quem eu mandar, ou não terá mais aquele dinheiro emprestado para ir pagando aos poucos da maneira que puder. Os agregados eram ameaçados a ser expulsos da fazenda caso não votasse para o coronel. Em alguns casos diziam: ou você vota em mim, ou eu te mato. E como Zé Saturnino pertencia a uma dessa família muito poderosa, que dominava politicamente toda aquela região, Zé Saturnino apenas dirigiu para Virgulino e disse-lhe: arranja um advogado para sua defesa. E Virgulino, então, saiu procurando um advogado ou outro alguém para que pudesse lhe ajudar no processo, mas como se tratava de um membro da família Carvalho, a mais poderosa da época na região, Virgulino não achou nenhum advogado nas ruas de Vila Bela que quisesse se envolver na questão. Então, Virgulino, por ser um homem trabalhador, ficou muito contrariado e, sentindo-se humilhado, foi em uma loja, comprou 3 rifles e 200 balas e mandou um recado para o juiz dizendo assim: avisa o excelentíssimo juízo que eu já estou com 3 advogados e 200 testemunhas para resolver este meu caso. A partir daí, então, entre a família Carvalho e a família Ferreira, passou a ter cheiro de pólvora no ar. Foi aí onde tudo começou, o que levou Virgulino Ferreira da Silva, cidadão honesto e trabalhador, a ser cangaceiro e mais tarde passaria a ser conhecido como Lampião, rei do cangaço, que para uns era justiceiro defensor da classe pobre, para outros bandido cruel que não tinha a mínima compaixão de suas vítimas.